Muito rapidamente aqui, eu vou me apresentar, né, porque tem algumas pessoas aí que, sim, pelo menos de nome eu não me lembro. Meu nome é Marcos Lima, eu sou advogado especializado em Direito Ambiental, com mestrado em Direito da Cidade pela UERJ. Tenho dedicado aí uma boa parte da minha vida, desde o início dos anos 90, à causa ambiental, inicialmente como simplesmente, né, como sociedade civil, né, simplesmente não, sociedade civil é um componente importante aí dessa equação. Eu comecei atuando lá em Petrópolis, depois eu assumi um cargo de secretário de Meio Ambiente, também lá no município de Petrópolis, durante os anos de 2001 a 2004. Continuei depois trabalhando na área de consultoria e ajudando aí a sociedade civil. Depois eu voltei para o setor público, aí já no Estado. Trabalhei no INEA durante os anos de 2015, 2014, aliás, até 2018. Fui presidente do INEA nos anos de 2015 a 2018. Enfim, já estive dos dois lados do balcão aí e tive a oportunidade de conhecer muita gente que me ensinou muita coisa, né? E continuo sempre aprendendo aí na área ambiental, e hoje eu tenho certeza que vou aprender bastante coisa aí com meu amigo Glaucio. E esse projeto, né, eu tendo tido essa oportunidade de vivenciar a gestão ambiental dentro de um município também, né, além de trabalhar no Estado, e com base em tudo que eu estudei, que já li, que já vi, enfim, eu formei uma convicção de que o poder ambiental local ele é muito importante, né? As coisas todas acontecem, né? Os danos ao meio ambiente acontecem sempre, primeiro de tudo, no município. Depois eles até se espalham, né? O Estado, enfim, pelo país, até para o planeta. Mas tudo começa no município, né? Então, eu tenho uma clareza muito boa de que é importante a gente fortalecer essas estruturas municipais de gestão ambiental, né? E, em especial aqui no caso desse evento da gestão ambiental pública, né? Então, durante essa pandemia, inclusive, ficou muito claro para mim, mais ainda, né, a importância da gestão local quando a gente analisa a forma como o Estado, né, o Estado sentido amplo, lidou com a pandemia. O que a gente identificou, pelo menos a minha percepção, é de que as ações mais efetivas, mais eficazes, né, no trato com essa questão do isolamento e tal, foram as ações desenvolvidas pelos municípios, né? Infelizmente, não houve uma integração, uma orientação que começasse lá na esfera federal, né, que depois passasse pelo estadual, em toda uma harmonia, né? Isso não aconteceu. Isso pode ter sido bom ou não, eu não vou fazer esse julgamento, mas o fato é que os municípios, né, vários municípios deram muitos exemplos bons, né, de soluções criativas até para lidar com a questão da pandemia. E isso reforçou mais ainda essa minha percepção da importância das ações locais, né, no trato das questões ambientais. E daí eu ter criado esse projeto que começou com um ciclo de palestras, né, que nós tivemos. Eu já coloquei até o link aí para vocês no chat dos vídeos que estão no nosso canal do YouTube, Marcos Lima Ambiental. Nós tivemos um ciclo de palestras muito interessantes, voltados para alguns instrumentos de gestão ambiental local, como o ICMS ecológico, o pagamento por serviços ambientais, o licenciamento ambiental em consórcio, com o meu amigo Dr. Alexandre Burman, que está aí prestigiando a gente. Falamos sobre o poder de polícia ambiental municipal. Enfim, são todos esses temas que a gente abordou como palestras, né? E agora a gente entra numa outra fase. Falamos também sobre os conselhos de meio ambiente, né, com o nosso colega Maurício Ruiz, que foi secretário de meio ambiente de Volta Redonda, deu uma brilhante palestra também para a gente. E agora a gente entra numa outra fase desse projeto, onde eu estou buscando identificar iniciativas e ações concretas de gestão ambiental local, né,
e que possam servir de exemplo para outros municípios e que possam também ganhar um pouco de visibilidade, né? Já que a gente precisa, né, enxergar as coisas boas que estão acontecendo, né, para poder valorizar essas coisas. E eu fico muito feliz aí de estar dando início a essa fase do projeto, viu, Glaucio, com a apresentação de vocês aí de São Gonçalo, que eu já pude ver que tem bastante coisa aqui para mostrar, e por isso que eu não vou mais tomar o tempo, vou deixar você conduzir aqui, já pedindo para as pessoas que estão aí na audiência, que tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma opinião, quiserem se manifestar, pode se comunicar ali no chat. Eu vou ficar administrando o chat aí para o Glaucio poder conduzir a apresentação, tá? E pedir, lógico, que vocês mantenham aí os microfones desligados para não atrapalhar a apresentação do nosso amigo, a quem eu já passo a palavra, pedindo que você se apresente rapidamente aí para nós, tá bom, Glaucio? Obrigado aí, Okay. Boa apresentação. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você a oportunidade de podermos estar aqui para mostrar um pouquinho daquilo que foi feito ao longo desses últimos 3 anos e meio. É muito importante para a gente, para a equipe, disponibilizar essas informações, né? Isso tudo é fruto de um trabalho muito árduo. Nós esperamos poder contribuir um pouquinho. Aqui ninguém tem a pretensão de ser detentor de uma opinião fechada, a gente está sujeito a erros e eu espero poder estar contribuindo um pouco também para aqueles municípios que ainda se encontram num momento diferente em termos de aplicação e de proposição de política pública ambiental. É como você falou, um momento complicado, onde a gente que já milita na área ambiental há um tempo, a gente tem assistido algumas tentativas de desconstrução de políticas que foram construídas com muito sacrifício. Então, num momento como esse, a gente poder apresentar um trabalho pautado na técnica, sobretudo, e na vontade de querer mudar e de querer consolidar uma política pública local, que é difícil, como você falou, né? No direito, a competência ambiental é concorrente, mas a gente que milita nos municípios, parece que a nossa dificuldade é muito maior, porque a gente é que está aqui com o pé no chão, a gente é que vive a realidade cotidiana do dia a dia. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e desejar uma boa tarde, e agradecer as pessoas que estão presentes. Eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho com a nossa apresentação. Então, na verdade, eu me chamo, para quem não me conhece, Glaucio Brandão, né? Eu sou biólogo de formação, especialista na área de meio ambiente. Já sou funcionário, servidor da prefeitura. Esse ano eu completo 25 anos de serviço público. E esse trabalho que a gente vai estar apresentando, ele é fruto de uma equipe que trabalha comigo diretamente, formada, na sua maioria, por servidores efetivos e que contribuíram imensamente para o êxito do trabalho. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho da realidade de como nós encontramos em 2017. Pode passar, por favor. O cenário que nós encontramos em abril de 17, quer dizer, aquelas dificuldades que nós nos deparamos aqui. Então, a gente lista 3 grandes dificuldades que nós tínhamos nesse cenário de implementação de política setorial de áreas verdes. Nós tínhamos uma segurança jurídica muito grande no desenvolvimento da política de gestão de áreas verdes, porque nós não tínhamos uma lei que hoje nós temos, que vocês vão ver mais na frente, que é a 713 e a 773 de 2017, que conseguisse ordenar e planejar a questão das compensações ambientais e, sobretudo, essas autorizações ambientais de supressão vegetal e de poda. Então, essa lei, essa grande dificuldade que nós tivemos é que
baseavam as compensações ambientais num artigo da Lei Orgânica Municipal, que é de 1998, que era punitivo. Somando-se a isso, a essa insegurança jurídica, nós tínhamos também alguns inquéritos civis abertos, como, por exemplo, o inquérito civil 284 de 2016, que questionava as poucas áreas verdes protegidas no município. E também uma ação civil pública do ano de 2004, que cobrava que o município tomasse atitudes que fossem ao encontro de proteger essas áreas de cobertura de Mata Atlântica, principalmente de Mata Atlântica, né, que é o nosso ecossistema característico do município de São Gonçalo. Esse era um problema. O segundo problema que a gente tinha era a falta de precisão e incongruência no sistema de zoneamento municipal, que provocava, assim, e provocou perdas irreparáveis na cobertura vegetal da cidade. Então, nós tínhamos essas duas dificuldades e, somadas a ela, havia uma inexistência de servidores técnicos de carreira envolvidos diretamente com o tema de supressão vegetal. E aí, nesse cenário, por exemplo, dando o exemplo que eu falei lá da insegurança jurídica, as ações de compensação ambiental de supressão, elas se baseavam em indivíduos arbóreos no inciso 6º do artigo 205 da Lei Orgânica, que era punitivo. Então, ele dizia que para cada árvore cortada, 10 deveriam ser compensados. É o que gerava uma certa insegurança. E as certidões de zoneamento, por exemplo, você tinha, vou dar um exemplo de uma unidade de conservação que foi criada em 1991, que é a APA do Bem Pequeno, ela trazia na certidão de zoneamento como uma área de proteção ambiental, que eles chamavam antiga zona de preservação ambiental, e que, ao mesmo tempo, permitia determinados tipos de uso. Então, gerava dúvida tanto para o analista ambiental que fazia a análise de um processo de licenciamento nessas áreas próximas a essas unidades, assim como também segurança jurídica no próprio empreendedor. E o que agravava isso é que essas certidões de zoneamento, quando eram emitidas, elas vinham sem possuir nenhum sistema de informação geográfica que pudesse dar uma maior precisão espacial. Então, elas não vinham já referenciadas. O sistema de informação geográfica não existia um software possível, né, onde os analistas pudessem recorrer para ter certeza de que aquela área não era uma área que estava dentro de uma unidade de conservação ou próxima, ou dentro de uma zona de amortecimento. Então, nós tivemos que rever toda a lei de uso e ocupação do solo do município para poder adequar e para poder efetivamente fazer um planejamento que pudesse dar conta da proteção dessas áreas que mais tarde se mostraram áreas de relevante interesse ecológico e ambiental. E aí, as soluções encontradas para resolver esses 3 dilemas, a primeira delas foi a criação de uma lei específica, que é a lei que a gente chama de Lei das Árvores, que é a Lei 703 de 2017, e o anexo da lei que trata única e exclusivamente da compensação ambiental, que é a Lei 773 de 2017. Então, nós conseguimos fazer isso aqui com a nossa equipe técnica, o Executivo apresentou à Câmara e a gente conseguiu essa aprovação. Foi um marco para nós. E outra solução encontrada, como eu disse, advinda da lei, que é a 773, que é um complemento, é um anexo da Lei 713, é o cálculo de compensação, que anteriormente, como eu falei, ele se baseava no inciso de um artigo da Lei Orgânica do município que era punitivo. A partir desse momento, nós temos essa compensação toda feita através dos DAPs, que é o diâmetro na altura do peito dessas árvores, né, dos troncos das árvores, e você tem uma tabela fixa. Essa tabela fixa, antes de um determinado empreendedor passado todo o processo de licenciamento ambiental, porque você tem uma diferença entre menos de 20 indivíduos arbóreos e mais de 20 indivíduos arbóreos. Qualquer supressão acima de 20 indivíduos arbóreos é necessário um processo de licenciamento ambiental. O empreendedor tem que tirar a licença prévia e, posteriormente, as demais licenças. Então, qualquer empreendedor hoje, antes dele adquirir uma área para comprar, ele já sabe, com segurança jurídica, que é possível edificar nesse local e qual será a futura compensação dele, dando transparência
e segurança jurídica para quem analisa e para o próprio empreendedor em tela, né? E a revisão da lei do uso do solo. Então, havia uma fragilidade trazida na certidão de zoneamento, que expôs essa necessidade. Não era possível a gente criar unidades de conservação da natureza se nós não resolvêssemos essa questão da ocupação desse solo. E volta só um pouquinho essa tela anterior. E um outro dilema que nós tínhamos também é que até então, com essa lei de uso do solo, o município era considerado 100% urbano. E a gente sabe que nós temos áreas com vocação agrícola, né? E aí, isso foi tudo revisto, foi feito junto com a equipe do urbanismo, com arquitetos e urbanistas, que junto com a equipe ambiental planejou esse novo reordenamento do município. E aí, partindo das questões ambientais, a premissa número 1, que era a proteção dessas áreas que eram consideradas áreas frágeis, de interesse, de proteção, as demais zonas foram definidas nessa nova lei de uso e ocupação do solo. Porque o que acontecia na prática? Nós tínhamos, por exemplo, o fundo de Baía de Guanabara, áreas que estavam contidas dentro do território do município, estavam na unidade de conservação federal, que é a APA de Guapimirim, e, ao mesmo tempo, para dentro do município de São Gonçalo, nós tínhamos uma zona de amortecimento. Então, o sistema de informação geográfica, ele não dava conta de cruzar todas essas informações. Então, foi feito as urbanistas, em conjunto com as outras informações que tivemos que buscar junto aos órgãos de Estado, junto ao ICMBio, junto ao próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cruzar esses dados para que a gente tivesse uma segurança maior para poder opinar sobre um determinado tipo de empreendimento e de licenciamento. Sequer até antes dessa revisão da Lei de Uso do Solo, o município possuía, no sistema de informação geográfica, a malha hidrológica. Quer dizer, como é que você faz gestão de um território com 248 quilômetros quadrados sem ter disponibilizado para você, via imagem, via sistema de informação geográfica, onde estão esses rios, esses córregos, esses riachos, né? Fica difícil. Então, nós pegamos essa base junto com o Estado, trouxemos também uma base do IBGE, que aí aconteceu uma curiosidade que nós vamos ver mais na frente, que trouxe para nós, quer dizer, nós começamos a trabalhar com sobreposição de dados do IBGE, dados da Secretaria de Estado e Ambiente, né? E dados dos planos de manejo dos parques estaduais da Serra da Tiririca, da ESEC da Guanabara, que hoje a gente consegue visualizar todas essas informações geográficas num só instrumento, dando muito mais segurança para quem analisa o processo e para os empreendedores. E aí a gente começou a observar, por exemplo, que existiam 8 ilhas e ilhotas que não faziam parte do território de São Gonçalo, mas o IBGE, através do setor censitário, classificava essas áreas como o território da cidade. E nós trouxemos isso para dentro do nosso território. Por curiosidade, no fundo de Bahia, pode passar essa imagem só para a gente ver. Aquela ilhotazinha que está na foz do rio Guaxindiba, que juntamente com o Alcântara vai ser o nosso maior contribuinte de Baía de Guanabara, nós temos ali 25 hectares, estão dentro da ESEC da Guanabara e que estão dentro do nosso território, porque o IBGE considera essa área um setor censitário do município de São Gonçalo. Isso foi até uma disputa de território com Itaboraí, porque Itaboraí compatibilizava isso dentro do ICMS ecológico como área deles. E nós provamos por A mais B, que isso pertence à nossa cidade, porque o IBGE coloca como setor censitário nosso. Então, essa segurança jurídica trazida por essa nova forma de ordenar e ver o território proporcionou para nós, abriu para que nós pudéssemos criar com mais segurança as unidades de conservação que nós vamos ver a seguir.
Então, essa nova certidão de zoneamento, que era um problema, né, como eu evidenciei lá atrás, ela passa a conter muito mais informações. Porque, por exemplo, nós criamos as zonas são coincidentes hoje. Onde existem as UCs municipais, essas áreas são todas áreas de preservação. Antigamente, nós não tínhamos isso. E, mais que isso, quando a gente joga os dados do IBGE, quando a gente joga as zonas de amortecimento do Parque Estadual e da ESEC da Guanabara, a gente sai um alerta para quem está analisando o processo. Por exemplo, tem um corpo hídrico importante, embora a zona seja permitiva com certo gabarito de construção. Tem um corpo hídrico importante, acende o alerta e na certidão de zoneamento chama de área de controle socioambiental. Então, embora seja permitido o uso desse zoneamento para um determinado empreendimento, ele alerta na própria certidão que é uma área que merece uma preocupação socioambiental. E aí essa preocupação socioambiental pode ser o leito de um rio, pode ser uma área suscetível a desmoronamento, uma área de risco, porque a gente conseguiu também trazer todo o mapeamento do município no que diz respeito às áreas de risco de inundação e de desmoronamento para dentro do nosso sistema de informação geográfica. Então, esses alertas são disparados. E mais, né, o que é mais importante para quem está analisando os processos com maior segurança é você ter essas certidões de zoneamento georreferenciadas, o que antes não acontecia. Então, com a visualização dos com softwares adequados, né, foi possível planejar e gerir com mais precisão as áreas verdes do município. Desta forma, foi possível avançar na proteção de novas unidades de conservação, quer dizer, na proteção desses espaços. E aí, nós temos ali um mapa da cidade, do município, do nosso território, e as unidades de conservação que nós possuímos hoje. Nós temos, então, a APA, que nós criamos a nova, né, em 2018, a APA de Itaoca, com uma área de 3.076 hectares. Tem parte da APA de Guapimirim contida nela, cerca de 1.887 hectares. Esse pedacinho que para nós foi muito importante, que é essa área de 26,5 hectares, que é a ESEC da Guanabara, porque isso a gente pontua, né, que é uma unidade de proteção integral. É mais um pedacinho de uma unidade de conservação para o município. O Parque Natural Municipal, que ele está contido dentro da APA de Engenho Pequeno, e ele possui cerca de 88,9 hectares. A APA do Engenho Pequeno, que foi a primeira unidade de conservação municipal criada em 1991, que tem 1.005 hectares. A APA das Estâncias de Pendotiba é uma área de 93,3 hectares, que foi criada também em 2018. E a APA do Alto do Gaia, que tem 531 hectares e que é o nosso ponto mais alto do município. Então, após a implementação da Política Municipal de Gestão de Áreas Verdes, a gente conseguiu, junto com esses instrumentos técnicos de planejamento, criar novas unidades de conservação da natureza. Pode passar essa... Então, nós saímos de um patamar, em 2017, né, de 4% de áreas legalmente protegidas no município para o percentual de 19%, quase que 4 vezes mais, né? Então, nós tínhamos cerca de 10,13 quilômetros quadrados de áreas protegidas em 2017, no início, criamos mais 37,24 quilômetros quadrados, e no total, o percentual hoje de áreas protegidas no município é de 47,37 quilômetros quadrados. Isso, nosso marco inicial, a gente parte de 2017 até agora, 2020. E um outro desafio nosso era o plano de manejo da APA do Engenho Pequeno e do Parque Natural Municipal, porque nós tínhamos que avançar na proteção, mas nós tínhamos também que olhar com o retrovisor a unidade de conservação que foi criada em 1991, né, na década de 90, e que até 2018 não tinha um plano de manejo. Então, é uma lacuna de quase 30 anos, desde a criação da unidade até a efetiva confecção do plano de manejo.
E aí nós fizemos, nós elaboramos, pode passar só. Além disso, além de fazer o plano de manejo, que foi feito por uma equipe extremamente competente, multidisciplinar, nós também fizemos uma recuperação na sede da unidade de conservação, na APA do Engenho Pequeno, que hoje é o primeiro equipamento público que tem células de energia solar, né, foram instaladas, e a gente procurou trazer essa necessidade, essa novidade para o equipamento público. É o primeiro equipamento público do município, e ganhou mais um espaço de convivência e também sinalização ambiental das novas trilhas, quer dizer, da consolidação das trilhas, que isso aí já é um desdobramento do plano de manejo. O plano de manejo é que identificou essas trilhas, que deu nome a elas, fazendo mobilização da comunidade, e também a localização via trânsito, porque as pessoas, APA do Engenho Pequeno, fica onde? Nós não tínhamos placas turísticas de trânsito que pudesse fazer com que o cidadão conseguisse chegar a esse local com mais facilidade. Isso já é um desdobramento do plano de manejo. Aí um zoneamento, digamos assim, ecológico econômico já um produto do plano de manejo, né? Embora nós tenhamos hoje toda a lei de uso do solo, é lógico que o plano de manejo é extremamente necessário numa unidade de conservação. Então, ali nós temos mapeadas as áreas de interesse para reflorestamento, aquelas áreas que podem ser recategorizadas, enfim, foi um grande avanço. As novas unidades de conservação, essa máscara, desculpa, eu toda hora boto a mão nessa máscara, mas é porque eu estou na prefeitura, estou com mais uma pessoa aqui, é melhor com máscara do que ficar sem, né? Mas, enfim. Se valendo da atualização da lei do uso do solo e das imagens de satélite atualizadas e o banco de dados geográficos bem estruturado, foi possível a criação de novas ICs. E todas essas unidades de conservação, hoje, elas encontram-se cadastradas no site do Ministério do Meio Ambiente, através do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Eu acho que o endereço está aparecendo aí, né? Depois a gente pode disponibilizar a apresentação também, não tem problema. A gente deixa. Agora eu vou estar passando a palavra para o geógrafo que trabalha no nosso setor, que é especialista nessa área de geoprocessamento, que foi que nos ajudou, o Alan. Vou passar a palavra para o Alan e vou desligar o meu microfone para não dar interferência lá. Ele vai dar atividade e depois eu volto. Oi? Glaucio, por favor. Só para aproveitar a pausa aqui, eu tenho uma coisinha que eu anotei aqui para perguntar para você. Né, nesse trabalho que você fez, aliás, né, já te dando os parabéns aqui pelo excelente trabalho aí, a gente sabe como é que a gente sabe as dificuldades que são, né, para quem está no município aí na ponta para conseguir fazer as coisas acontecerem. Teria facilitado bastante para você lá no início, naquela questão do zoneamento, se a gente tivesse um zoneamento ecológico econômico estadual implantado. Tô certo? Você está me ouvindo? Meu microfone ligado. Tá. Totalmente. A nossa maior dificuldade, Marcos, eu sempre tive essa visão. Eu acho que o que falta a nível de Brasil é a gente ter uma estruturação, porque como a competência ela é concorrente, município, estado e governo federal, é necessário que haja que esses entes federados se conversem, porque você tem dados hoje disponibilizados em várias esferas, só que é uma dificuldade imensa você ter acesso a eles. Uhum. Então, por exemplo, se isso tivesse sido disponibilizado, o nosso trabalho seria menor. Porque quando eu falo nosso trabalho, eu tenho que incluir aqui toda a parte urbanística, todos os arquitetos e urbanistas que participaram desse processo de reestruturação do território. Isso foi muito duro, foram 8 meses de muito trabalho. Uhum. Porque, pensa bem, olha, eu dei o exemplo da parte
leste, que é o pedacinho da ESEC que nós temos, e 8 ilhas e ilhotas que não faziam parte do território, nós não tínhamos isso disponibilizado. Nós tivemos que recorrer à base do IBGE, trazer isso para a nossa realidade, né? Mas você está coberto de razão, concordo com você. Eu falo isso porque eu tenho, né, dentro das minhas palestras, das minhas aulas, né, quando a gente fala sobre instrumentos de controle ambiental, eu sempre enalteço a importância de que seria, né, para todos, se houvesse um zoneamento econômico ecológico, principalmente no aspecto do licenciamento ambiental, né, porque você facilitaria totalmente a vida do empreendedor, né, facilita a vida do analista, né, você teria praticamente aí uma possibilidade de uma licença prévia sendo emitida em questão de horas, né, se você tivesse um zoneamento bem feito. Então, eu achei importante, quando eu vi aí a tua preocupação com a questão do zoneamento, né, destacar isso. No caso do Estado do Rio, infelizmente, assim, a gente conduziu um projeto aí de criação de zoneamento, ele está praticamente pronto. Houve assim, uma série de situações que acabaram interrompendo esse processo. Uma delas foi que a pessoa que conduzia isso, né, o nosso querido amigo João Batista, que era um servidor antigo lá do INEA, ele faleceu, né, e aí o trabalho deu uma parada, mas eu tenho apelado para o pessoal lá para dar continuidade, porque isso facilitaria a vida não só do município de São Gonçalo, mas de todos os municípios aí, né? Sim. E a outra coisa também que eu queria destacar com relação a essa questão do zoneamento, né, já que eu estou acompanhando aqui as mudanças que estão sendo propostas aí no Estado a partir desse decreto 46.890 e que me preocupa um pouco, e eu acho que isso vai gerar alguma preocupação para os municípios, é a questão de estarem agora abrindo mão da exigência da certidão de uso e ocupação do solo no licenciamento ambiental. Eu, particularmente, embora eu defenda uma série de medidas que tornem o licenciamento ambiental mais ágil e menos burocrático, essa é justamente uma das coisas que eu acho que não deveriam estar sendo suprimidas, porque, em primeiro lugar, né, vai gerar até um problema de trabalho desperdiçado da parte do próprio órgão licenciador. Se você conduz todo um processo de licenciamento, analisa todos os aspectos ambientais para conceder uma licença e no final o empreendedor descobre que o município não permitiria aquela atividade naquele local, realmente existe uma grande possibilidade de a gente ter aí muito trabalho desperdiçado, muito esforço de analista ambiental aí sendo jogado fora. Mas, enfim, eu só quis fazer esse destaque aí em cima das suas colocações. Vamos deixar, então, o Alan continuar aqui, viu, gente? Quem quiser fazer pergunta aí, quiser já colocando no chat, é que eu não vi nada aqui ainda, mas a gente guarda aí no final, a gente coloca as perguntas para os nossos palestrantes, tá bom? Obrigado, e Alan, pode seguir aí com o microfone. Então, gente, boa tarde. Me apresentando aqui, meu nome é Alan, tá? Eu sou geógrafo, trabalho mais especificamente com geoprocessamento. E antes de começar a falar aqui da parte das unidades de conservação, eu queria iniciar fazendo uma observação sobre um fator importante que a gente precisa ressaltar, né? O que acontece? De 2017 para cá, nós, servidores, equipe de servidores efetivos, né, a gente não era tão considerado assim para a elaboração das políticas ambientais, tá? Nós éramos mais um componente do sistema ambiental do município. A gente não participava tão ativamente dessa construção, né? Atualmente, nós somos peças fundamentais para essa construção, tá? E a gente pode aplicar a nossa vivência, a nossa memória institucional e o bom currículo que, modéstia à parte, a nossa equipe aqui, principalmente do setor das áreas verdes, tem, né, e pode trazer como benefício para o município. Então, é muito importante fazer essa ressalva de que a participação dessa equipe aqui, ela foi e continua sendo fundamental para a construção dessa política. Esse empoderamento, né, do servidor de carreira, ele é muito importante, eu queria deixar isso ressaltado, tá?
Mas quanto às unidades de conservação aqui que foram criadas, eu vou descrever aqui rapidamente, que foram levadas em considerações aqui critérios técnicos, tá? Critérios estritamente ambientais, mas, além disso, a gente também conta com recomendações do Ministério Público, tá? Então, a gente utiliza as bases geográficas, a gente utiliza o geoprocessamento, que eu acho que é uma ferramenta fundamental para o planejamento e também para a gestão, tá? E a gente também utiliza, obviamente, as recomendações do Ministério Público. Aqui, de início, eu trago a APA das Estâncias de Pendotiba, tá? Que é uma área verde relevante da nossa cidade. Ela é próxima à APA do Engenho Pequeno, que é a APA mais antiga, tá? Ela vai compor o nosso mosaico, aí mais na frente eu vou explicar sobre isso. Criado em 2018, tem aproximadamente 91,3 hectares, né? É curioso falar dela porque essa área verde, a gente utilizou aqui, antes de falar, a gente utilizou aqui uma recomendação, né, do Ministério Público Estadual, como está exibido aí na imagem. E mais que essas recomendações, porque isso fica evidente, tá? Não precisa ser tão técnico, nem usar conceitos geográficos de contemplação, nem de análise da paisagem, para conseguir concluir que essa vegetação de Mata Atlântica, que está disposta na tela de vocês, ela não é um uso denso de ocupação, como o antigo zoneamento previa, tá? Então, a gente fez as análises, fez o levantamento e conseguiu, sem grandes dificuldades, concluir que essa é uma área verde relevante para a cidade, com apoio, obviamente, do Ministério Público. Então, essa é uma das nossas conquistas relevantes do nosso planejamento e dos nossos estudos aí, tá? Essa é a APA das Estâncias de Pendotiba. Essa seguinte, a APA de Itaoca, é a nossa maior APA, ela tem mais de 3.000 hectares de extensão. Ela também é bioma de Mata Atlântica, mas o ecossistema de manguezal é muito relevante. É muito importante ressaltar a questão de fundos de Baía de Guanabara, do berçário de espécies marinhas, importância para a avifauna, enfim. Talvez uma das nossas, talvez não, como todas, né? É uma de grande importância ambiental, grande relevância. Ela tem uma sobreposição com a APA de Guapimirim. Então, a APA de Guapimirim, que é uma APA federal, ela já protegia parte dessa área, desse espaço em destaque aí para vocês na tela, mas a gente, levando em consideração outros fatores, levando em consideração o manguezal, principalmente, a gente amplia a área da APA de Guapimirim, disposta, então, como agora no município, APA de Itaoca. Sim, considerando também que essa área, ela também é a zona de amortecimento da ESEC da Guanabara, tá? Boa parte dessa área também é a zona de amortecimento da ESEC da Guanabara, e mais aqui acima nós temos a ESEC, né, que é a Estação Ecológica da Guanabara, que também vai ser considerada para a criação dessa APA. Aqui, imagens da paisagem dessa unidade de conservação, né? É bem claro aí o nosso ecossistema de manguezal, tem alguns maciços. Essa nossa terceira unidade que a gente está apresentando aqui, também de 2018, as três estão novas e 6, tá? Essa é a do Alto do Gaia. Ela tem um potencial ambiental também bem relevante, diferente à Mata Atlântica, aproximadamente 531 hectares, e tem um destaque aí importante, que é o ponto mais alto da cidade. Inclusive, o nome da unidade de conservação é em referência a esse ponto mais alto, que é o Alto do Gaia, tá? Antes da criação da unidade de conservação, inclusive, já haviam trilhas instituídas, né? Já haviam trilhas desenhadas pela população que frequentava o espaço. Então, nada mais coerente que o município preservar essa área enquanto unidade de conservação e dar manutenção a essa área, tá? É relevante também destacar que a gente está falando aqui, na parte mais ao sul do nosso município, da Serra de Itaitindiba, da Serra do Cala-Boca, que
na vertente do outro, na vertente que confronta o nosso município, né, porque o topo desses morros é um limite do município. Na outra vertente é uma unidade de conservação, que no município de Maricá, da APA Sermar, tá? Então, nada mais coerente que dar continuidade a essa unidade de conservação, preservando a unidade de conservação também a outra vertente, que é a vertente de Gonçalense, que é a vertente da nossa cidade. Tá? Há de se considerar também, mais a leste aqui, a zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Tiririca, que também é considerado nossa unidade de conservação. Então, é importante a gente falar aqui que a criação dessas unidades de conservação, aí a imagem das paisagens, né, o maciço ali do Alto do Gaia, do ponto mais alto, aqui à esquerda algumas imagens que fizemos em vistoria. É importante a gente ressaltar aqui na criação dessas unidades que os critérios ambientais e técnicos foram fundamentais para a criação do decreto. Não foi aleatória a criação, tá? Foram levadas em consideração aí outras unidades de integração regional, construção de mosaico, mas na frente eu vou concluir sobre isso. Importante também não deixar a unidade de conservação ser criada apenas de papel, né? Apenas no papel, como aconteceu, inclusive, com a nossa APA do Engenho Pequeno, que ficou tantos anos sem o merecido cuidado e sem a devida ocupação. Então, o que acontece? Aqui na APA das Estâncias de Pendotiba, como estão mostrando na imagem, nós já estamos implementando lá a unidade com o centro de estudo. Tá? Esse centro de estudo, que a gente leva em consideração a estrutura da APA do Engenho Pequeno, né? A estrutura que foi construída lá, o modelo, a gente traz aqui para a APA das Estâncias de Pendotiba e dá uso ao espaço, né? Ocupa esse espaço. Para quê? Para que a população possa usufruir desse espaço e crie um sentimento de pertencimento às unidades de conservação. Tá? E isso é muito importante para que a própria população defenda o espaço, tá? E se sinta integrado a esse ambiente. A gente não pode deixar a unidade sem uso, porque sem uso a população não se sente, não tem sentimento de pertencimento e acaba não defendendo a própria unidade. Tá? Então, isso é muito importante na questão ambiental, dar uso e ocupar esse espaço. Então, essa última parte aqui, que a gente considera muito importante, é justamente a nossa parte de planejamento aqui, na parte de avanços em médio e longo prazo. Tá? Então, para consolidar aquilo que a gente estava falando aqui agora, que a gente estava falando sobre a integração regional, por exemplo. Então, a gente tem esses dois círculos amarelos aí, que mostram que a criação da unidade lá de Itaoca e do Alto do Gaia, elas não são somente de interesse do município, elas compõem um mosaico aqui da região, né? Integrando unidades de conservação de Maricá, integrando unidades de conservação estadual, né? Lá de Niterói, do Parque Estadual Serra do Tiririca, e lá em Itaoca a gente integra com a ESEC da Guanabara e com a APA de Guapimirim. Tá? Então, fundamental a criação dessas unidades também compõe esse mosaico. Consideramos também a APA do Engenho Pequeno, que já era criada desde a década de 90. Tem ali o Darcy Ribeiro em Niterói, tem a inclusão ali da APA de Maria Paula. A gente tem esses círculos vermelhos aí, que são áreas como potenciais unidades de conservação. Por quê? Como a gente está falando aqui de planejamento futuro, a gente tem como intenção, talvez em estudos mais aprofundados, num plano de manejo integrado, quem sabe, mudar a categoria dessas unidades de conservação que nós já criamos, acho que tem potencial para isso, tá? E criar novas unidades de conservação nessas áreas que estão identificadas como potenciais, como grandes áreas verdes que a gente tem também. E aí o que acontece? Essa integração regional, ela precisa também ter uma conectividade, tá? E essa conectividade, né, essa integração regional ela já ocorre, ela é promovida pelas unidades de conservação, que a gente está falando, tá? Mas a conectividade, principalmente com a Baía de Guanabara, que tem essa importância, essa relevância toda que a gente tem ressaltado, a gente releva aqui esse círculo laranja que está no quadro,
que é uma área especial de controle socioambiental, que na verdade é a nossa Rio Alcântara, né? A ideia da gente de um programa de renaturalização desse rio, tá? Porque ele vai ser fundamental para criar uma conexão, para criar um eixo entre o sul do nosso município e o norte, e, obviamente, integrando os municípios vizinhos e conectando boa parte do nosso território e do nosso mosaico aqui ambiental. A nossa principal bacia, o Rio Alcântara, nesse caso, né, mas a bacia do Guaxindiba Alcântara como um todo, tá? Então, a renaturalização desse rio é um instrumento nosso de planejamento, a criação dessas novas UCs, são ideias, elas estão planejadas e a longo prazo, a médio prazo, quem sabe, a gente quer colocar essa questão ambiental aí tão relevante para a nossa cidade, principalmente, e para a região como um todo, na prática, né? Então é isso, eu vou aqui retornar a palavra para o Glaucio, para que ele continue referente aí à questão do ICMS ecológico. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode deixar aí, que mais tarde a gente... Então, diante a tudo isso, a todo esse trabalho de planejamento, a todos os estudos que nós elaboramos e todas as intervenções que nós planejamos, consequentemente, houve um aumento de repasse de ICMS ecológico para o município, né? Isso, os dados da Fundação CEPERJ, nós pegamos dados dos últimos 10 anos e fomos acompanhando. Então, logicamente que se você implementa a política pública com indicadores, né, você consegue monitorar isso. Então, se você pega um recorte de 2013 para 2020, houve um salto muito significativo, né? Você tem ali os dados de 2013 com R$ 434.925 de repasse do Estado, para a projeção de 2020 de 2.500.000. E aí, nós também fizemos um estudo ao longo de 2009 até 2016 e de 2017 com a projeção dos dados do ICMS ecológico para 2020. Então, ao longo de 8 anos, o Estado repassou 6,1 milhões de ICMS ecológico e ao longo dos últimos 3 a gente conseguiu, com a construção de uma política, com a questão, é preciso ressaltar, com o empoderamento dos funcionários, dos servidores de carreira, que, digo aqui, são pessoas extremamente competentes, nós temos doutores, mestres, uma equipe técnica multidisciplinar e muito competente. Nós atingimos um patamar de 8 milhões de reais, né? Então, se os quesitos e atributos continuarem sendo trabalhados na mesma intensidade e ritmo que eles estão sendo trabalhados hoje, a gente consegue aumentar esse repasse, né? E mais que isso, né? E ali, em 2003, por exemplo, o município ocupava 73º lugar no repasse do ICMS ecológico, e hoje a gente ocupa a 28ª posição. E aí, um novo avanço, né? Quer dizer, o decreto, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, agora passado, o prefeito José Luiz Nance baixa um decreto que destina 30% desse percentual repassado do ICMS ecológico para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, isso aí é histórico, porque se até então, ao longo desses 10 anos, houve esse repasse, hoje a gente tem a garantia no próximo exercício de que parte desse recurso, 30%, vá direto para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e se transforma em política pública e efetiva na área ambiental. Isso também foi um avanço muito significante. Então, aí em fase de conclusão também, agora eu vou falar da fase de conclusão e vou chegar na pergunta do plano de manejo, dos planos de manejo que foi feito. Nós estamos também em fase de conclusão o Plano Municipal de Mata Atlântica, que foi uma iniciativa da ANAMA, né, que é a Associação de Municípios e Meio Ambiente, junto com o governo alemão, com a agência alemã GIS e com o Ministério do Meio Ambiente. O plano já está em fase de diagnóstico, né? Na verdade, a gente até já passou da fase de diagnóstico, e ele deve ficar finalizado até setembro ou novembro desse ano.
E engraçado que foi toda uma série de coisas que foram acontecendo e que se coadunam, porque o próprio ICMS ecológico coloca o PMMA, o plano, como um dos instrumentos de planejamento que vão pontuar no repasse do ICMS ecológico. Então, assim, na verdade, a gente foi construindo instrumentos políticos, instrumentos técnicos que pudessem aumentar o índice de repasse do ICMS ecológico e se transformar em política pública efetiva na área ambiental. Foi também um instrumento muito importante. E também, já em fase de execução em breve, esse ano ainda, o PMMA é para esse ano, a gente vai fazer uma homenagem à Dora Negreiros e ao Elma Amador, que, na verdade, é um centro de referência em educação ambiental, onde estarão disponibilizadas todas as informações que dizem respeito, por exemplo, indicadores de qualidade ambiental, características territoriais georreferenciadas no município de São Gonçalo, que fica próximo à Baía de Guanabara, e que também a gente fez um mirante para contemplar a Baía de Guanabara, porque a gente percebe que é necessário que o cidadão se sinta dentro de um contexto, de uma dinâmica ambiental, que consiga fazer com que ele saia dessa visão do eu, né, do ego, e que veja um todo. E você se sentir inserido no contexto de Baía de Guanabara, que o município de São Gonçalo está, faz com que desperta uma atenção. Então, nós tínhamos uma área que era o local de despejo irregular de lixo e que também, infelizmente, havia digamos, uma cracolândia, entre aspas. Eu não gosto muito desse nome, mas enfim. E aí nós requalificamos esse espaço fica próximo, bem próximo à Feira Nordestina, ali na BR, próximo à BR, na beira da Baía de Guanabara, e aí a gente construiu essa sala verde, que a gente só não inaugurou ainda por conta da questão do Covid, e aí nós fizemos lá um centro de referência em educação ambiental, onde os técnicos vão estar presentes para poder ser um espaço onde as pessoas possam procurar, né, para adquirir essas informações sobre o município, porque há uma procura muito grande e esses dados eles eram muito fragmentados, e hoje a gente quer concentrar isso ali. Nós fizemos um reflorestamento nessa área também, com 267 mudas nativas de Mata Atlântica, e construímos um mirante para a contemplação da Baía de Guanabara, para que as pessoas possam ver o pôr do sol e possam contemplar a natureza, né? Que eu acho que falta um pouco disso hoje, né? A gente precisa ressignificar a nossa relação com o meio ambiente. Ali são as áreas selecionadas por município que vão receber esse programa do Estado chamado Florestas do Amanhã. São Gonçalo vai estar recebendo 100 hectares vão ser reflorestados 100 hectares no primeiro momento do território do município. E a gente, a partir desse planejamento que nós fizemos, de toda essa política que foi feita em relação ao setor de áreas verdes, a gente pode hoje identificar que áreas prioritárias são essas. Então, a gente está conversando com o Estado, inclusive hoje nós mandamos para o Estado as nossas áreas prioritárias, e em breve a gente espera que esse programa se concretize aqui no território do município. Essas são as áreas prioritárias, potenciais, né, que a gente elencou para o reflorestamento. Isso pode mudar ainda, mas no primeiro momento nós elencamos essas áreas. Outras colaborações do setor que a gente acabou, porque tudo isso, toda essa política pública que a gente construiu aqui, ela foi pautada com um olho também na questão do aumento do repasse do ICMS. Era você criar instrumentos públicos capazes de dar respostas de projetos e programas voltados para a questão ambiental, mas que pudessem também deixar uma base legal para que outros indicadores que são pontuados no ICMS ecológico pudessem ser desenvolvidos. Então, nós criamos aqui a lei de RCC, de resíduos sólidos, de RCC, de resíduos de construção civil, uma outra lei também, isso tudo em 2017, lei do grande gerador, foi toda iniciativa do Executivo para a Câmara, e a Câmara aprovou, né? Lei do óleo vegetal e da gordura animal, que aí também vai estar pontuando na questão do ICMS, assim como a lei do grande gerador. Lei do reaproveitamento da borracha. E uma lei importante que nós criamos junto com o pessoal do urbanismo, que é o estudo de impacto de vizinhança.
nós precisamos avançar muito mais, mas essa participação foi fundamental. Outra participação fundamental também é da chefe de gabinete da prefeitura, a Eliane Gabriel. Sempre teve de portas abertas para poder ouvir as nossas demandas, para poder transformar aquilo, né? Porque a gente sabe que tem um componente técnico, parece ser um trabalho muito técnico, realmente é, mas tem um componente político também. E as portas sempre estiveram abertas para nós. Muito obrigado vocês, né? Essas pessoas, a Câmara, o Poder Executivo. Agradecer ao secretário de Meio Ambiente também, o Tiago Gonçalves, e agradecer a minha equipe. A minha equipe é fantástica, né? Eu queria, então, só para finalizar, agradecer o Alain, pessoa que está aqui do meu lado, que muito contribui para esse trabalho, a Cristiane Sanfins, a Elisângela, o Fernando Medeiros, a Joyce Ribeiro, o Lilson Almeida, a Márcia Procópio, o Paulo Martins, Roberto Bruno, a Rosângela Araújo e a Silvia Cristina. Sem a participação de vocês me aguentando, nada disso seria possível.